com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Alma está segura em ti. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Você pode sentar. Você que está nos acompanhando de casa, os irmãos que estão aqui, é tempo da gente ouvir a palavra do Senhor. Peço que você abra a sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Olha aí, depois de meses, nós chegamos ao último capítulo de Lucas. Mole? Então, o Senhor nos deu graça aí, viemos desde lá do mês de março, expondo todos os domingos, mensagem após mensagem, aqui em Lucas, e hoje a gente está aí chegando à conclusão, né? Ainda não vai ser agora, né? Tem hoje, tem à noite, mas estamos aí já na reta final do Evangelho de Lucas, as boas notícias em tempos de crise, né? As crises vão passando, vão mudando, mas o Senhor tem sempre boas notícias para as nossas vidas. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, suplicamos a Tua graça, a graça da iluminação, a graça do entendimento, ó Pai, da Tua palavra. Pai, as lutas, ó Deus, na nossa vida e ao nosso redor, elas vão se modificando. Os desafios sempre, ó Pai, são diferentes, mas o nosso porto seguro continua sendo Jesus, ó Pai. A nossa referência continua sendo Cristo. Daí, ó Pai, a nossa necessidade de entendermos e compreendermos a Tua palavra, a Tua vontade, o Teu querer. Fala ao nosso coração nessa manhã,
Fala ao coração, ó Pai, daqueles que estão aqui presencialmente, dos que acompanham online. Fala ao coração daqueles que ouvirão, ó Deus, esta mensagem em um outro momento. Que verdadeiramente, Senhor, a Tua palavra chegue poderosamente em nossas mentes, em nossos corações. Traz, ó Pai, a graça da conversão, da renovação, da mudança de vida, Senhor, da mudança de cenário que está instalado em nossas vidas. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Lucas 24, a partir do versículo de número 13, diz assim a palavra: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou: Jesus, que é isso que vos preocupa? Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade, porém, que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então, lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração, quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Você conhece esse texto, queridos, como os discípulos no caminho de Emaús. São 2 discípulos que tinham passado o fim de semana em Jerusalém. Foram testemunhas oculares do julgamento de Jesus e da crucificação dele. Ouviram de primeira mão o relato das mulheres que anunciaram a ressurreição de Jesus.
Eles sabiam que também alguns discípulos tinham testemunhado que o túmulo de Jesus estava vazio. E depois de presenciarem tudo isso, estão voltando para casa. Eles estão no caminho para a vila, para a aldeia de Emaús, saindo de Jerusalém. E de repente algo assim notável acontece. Jesus começa a caminhar e conversar com eles, sem eles perceberem que era Jesus. Então, vamos explorar o significado dessa história. Perceba que nós, nas últimas semanas, já dissemos que você é Pedro, você também é Barrabás, e hoje você vai perceber que você é também esses dois discípulos. Não é para você ter algum tipo de crise de identidade, mas para você refletir para onde eu estou indo. Você está caminhando, ok, beleza. Agora, você sabe aonde você vai chegar? Aqueles discípulos estavam indo para Emaús. E nessa caminhada, eles se acham bastante, se consideram bastante informados sobre os acontecimentos. Há um toque de humor e ironia na história, porque Jesus começa a andar com eles e pergunta: vocês estão conversando sobre o quê? E aí eles reagem com surpresa, dizendo: como assim? Você não sabe o que aconteceu nesses últimos dias em Jerusalém? E Jesus, como se não soubesse de nada, fala assim: o que aconteceu? Que coisas aconteceram? Há uma sutileza no texto. É importante que você compreenda que a Bíblia, ela é uma refeição que precisa ser degustada com calma. A resposta dos discípulos para Jesus, sem saber eles que era Jesus, indica que eles achavam que nós sabemos de todas as coisas. De fato, eles achavam que tinham todas as informações sobre tudo o que estava acontecendo. Veja como eles são parecidos com a gente. Estamos caminhando, estamos indo em uma direção, e você acha que sabe o suficiente para caminhar nessa direção. O conjunto de informações que você tem para a sua tomada de decisão é o suficiente. Será? Será que você tem todas as informações que você precisa? Será que você está analisando essas informações de uma forma correta? Versículo 19 a 24 vai descrever tudo o que eles sabiam acerca de Jesus. E tudo o que eles sabiam acerca de Jesus estava certo. Ou seja, todas as informações que eles dispunham acerca de Cristo estavam corretas. Aconteceu do jeito que eles descreveram. Ora, então qual é o problema? Se o que eles sabiam acerca de Jesus estava certo. Na verdade, o problema não é um, são três. Primeiro, as informações estavam certas, mas estavam incompletas. Segundo, faltava a eles a condição espiritual adequada para processar aquelas informações. Terceiro, a ênfase deles estava errada. Vamos a esses problemas. Primeiro, informações incompletas. Eles sabiam do ministério de Jesus. Sabiam que Jesus havia ensinado os milagres que tinha realizado. Eles sabiam da crucificação. Eles até sabiam do túmulo vazio, mas eles não sabiam da ressurreição.
A questão, queridos, é que sem o reconhecimento da ressurreição, a obra de Jesus é insuficiente para dar a esperança que a gente precisa. Sem a ressurreição, a ordem das coisas nesse mundo continua igual. Ora, pessoas boas morrem por gente cruel e violenta. Ponto final. Sem ressurreição, o cristianismo, ele é exatamente igual a diversas religiões. Sem o cristianismo, ele se torna um estilo de vida, uma forma de aliviar o sofrimento desse mundo. Sem ressurreição, na verdade, nem cristianismo existiria. Então, saber de Jesus sem a fé na ressurreição me leva de volta para Emaús. Continuamos crentes judeus. Informações incompletas. Segundo lugar, o texto afirma que faltava a eles a condição espiritual necessária para o processamento daquelas informações. Versículo 16, temos a informação de que os olhos deles estavam impedidos de reconhecerem Jesus. O que significa, note bem, este impedimento? Estamos aqui, queridos, uma transição histórica e espiritual. Até aquele momento, a relação deles com Jesus passava por sentidos naturais. Eles viram Jesus fazer milagres. Eles ouviram os ensinamentos de Jesus. Eles testemunharam Jesus ser crucificado. Objetivamente falando, eu nem mesmo preciso ser cristão para acreditar nessas coisas. Dizer que Jesus, é o que eles dizem aí, ó. Jesus era um profeta poderoso em palavras e obras diante de Deus e do povo, e que foi crucificado. Ora, uma série de outras religiões reconhecem Jesus exatamente dessa forma. Eu não preciso ser cristão para achar Jesus um cara legal, um modelo, uma inspiração. E aí nós estamos perto de Jesus, como esses dois discípulos. Mas nós não reconhecemos realmente quem Ele é. A capacidade humana, ela leva você até os eventos da sexta-feira. Os nossos sentidos, a nossa inteligência não te fazem chegar ao domingo da ressurreição. E o que nos impede? São os efeitos do pecado. Os efeitos do pecado no nosso coração. Todo ser humano, todo homem e mulher que já pisou nessa terra desde Adão e Eva. Inclusive eu e você, trazemos em nós as consequências do pecado. Os nossos olhos não conseguem visualizar a glória de Deus. Nossos ouvidos não conseguem ouvir a voz de Deus. Nossos sentidos não conseguem perceber a presença do Senhor. Louvado seja Deus, porque Ele resolveu o nosso problema. Através da ação do Espírito Santo, nossa vida ela é espiritualmente transformada. Nossos olhos se abrem, nossos ouvidos são modificados, nossos sentidos são curados de todos os efeitos do pecado. E aí, o Espírito de Deus age no seu coração e te capacita a crer que Jesus está de fato vivo. O Espírito Santo quebra todas as barreiras existentes em nós. Chamamos isso de regeneração. Nascer de novo, nascer do Espírito. E enquanto o Espírito Santo não age no meu coração, enquanto ele não age, nós estamos exatamente na situação desses dois discípulos. Indo para algum lugar, achando que sabemos das notícias, conversamos e discutimos sobre religião, mas nossos olhos estão fechados. Nesse ponto da caminhada,
A nossa reação ao evangelho é a mesma desses dois. Algumas mulheres disseram, poxa, nós vimos, nós fomos lá, alguns discípulos foram e constataram que o túmulo estava vazio, mas isso parece loucura. Essas mulheres estão doidas, fanáticas. Então, não basta pessoas nos falarem, se os nossos olhos não abrirem. Olhos do coração, olhos da alma, olhos da fé. Na ressurreição, a luz da esperança brilhou sobre o mundo inteiro. Mas as trevas da incredulidade permaneciam no coração daqueles dois discípulos. E talvez essa seja a sua situação. Talvez a ressurreição de Jesus ainda lhe pareça uma grande loucura. Não faz sentido. Você acredita em Deus? Mas ressurreição meio que não dá, né? Há dúvidas. A boa notícia é que existe luz. A luz que brilhou naquele domingo continua a brilhar. E não há trevas maior do que essa luz. Hoje, no seu coração, a fé pode vencer a incredulidade. A esperança pode vencer o medo. A certeza pode vencer a dúvida. Mas, como acontece este processo de abertura dos olhos? Veja, como o Evangelho pode transformar o seu coração e te fazer enxergar esse Jesus ressurreto, a glória de Deus revelada em Jesus. Olhe para o texto. Perceba que isto aconteceu com aqueles dois discípulos. O versículo 16 afirma que os olhos deles estavam impedidos de reconhecer Jesus. O versículo 31 mostra quando este quadro se alterou. Os olhos deles foram abertos. Então, no 16, os olhos estavam fechados. No 31, os olhos estavam abertos. Como é que aconteceu essa transição? Bem, primeiro, o texto diz que os olhos deles foram abertos. Não foram eles que abriram os olhos. Eles não foram os autores dessa abertura. Sabemos pelo ensino de Jesus, pelo ensino do Novo Testamento, que o Espírito Santo de Deus atua em nosso coração para transformar, para operar essa transformação. Através de Jesus, o Espírito Santo estava atuando. Portanto, quem abriu os olhos daqueles discípulos? O Espírito Santo. Beleza. Da mesma forma, não sou eu, não é a igreja, não é pastor algum que vai abrir a sua visão espiritual. Este é o ministério exclusivo do Espírito Santo. A pergunta é, como? Como o Espírito Santo abre os olhos de alguém? Qual é o processo? Bem, temos aqui um processo nesse texto de duas etapas. Duas etapas nesse processo de abertura dos olhos, da abertura da visão espiritual. Primeira etapa, passa pela palavra. O texto vai dizer que Jesus, quando toma a palavra, ele começando lá por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Ora, o processo de abertura dos nossos olhos espirituais passa pelo aprendizado da palavra. Precisamos, queridos, valorizar ouvir a palavra. Este momento onde a palavra é ministrada. Agora, há um detalhe interessante que faz toda a diferença. Veja, Jesus não apenas leu com eles alguns versículos, ele mostrou que a respeito dele, a respeito do próprio Jesus, tratava a Escritura. Essa é a função da mensagem. Essa é a função do discipulado. Encontramos Jesus a partir da palavra. Porque o Evangelho é o centro da Escritura, e Jesus é o centro do Evangelho.
logo à frente, nos versículos 44 a 45, é a mesma coisa que Jesus vai fazer com os outros discípulos. Abriu-lhes o entendimento para compreenderem a Escritura. Querido, lembro aqui o que mencionamos outro dia. A gente encontra muita gente por aí pregando a Bíblia, mas que não prega o Evangelho. E a Bíblia sem Jesus é legalismo e moralismo religioso. Aqueles 2 discípulos de Emaús conheciam a Escritura. O que eles não sabiam era interpretar a palavra à luz da morte e ressurreição de Jesus. Então eu não posso ter a Bíblia sem Jesus, mas também, em contrapartida, pregar Jesus sem a Bíblia cria um Jesus ideológico, um Jesus fictício, um mito, um Jesus à minha imagem e semelhança, a imagem e semelhança das minhas ideias, dos meus gostos. A Bíblia é, então, a revelação de Deus que me leva ao encontro de Jesus, e o encontro com Jesus me reconcilia com Deus, pois é a fé no Salvador que me proporciona a salvação. Veja, querido, primeira etapa da abertura dos olhos, dessa forma está na palavra. Na palavra. Ler a Bíblia e compreendê-la a partir do centro que é Jesus. Esse é o papel das nossas pregações, dos nossos núcleos, de cada devocional, de cada discipulado. Nosso esforço, enquanto igreja, enquanto cristãos, é conhecer Cristo através da palavra e viver em Cristo a partir da palavra. Quanto mais os nossos corações são expostos à palavra, centrado em Jesus, mais nós alargamos a nossa visão espiritual. E aí, você que, eu já sou cristão, eu já conheço Jesus, está tudo resolvido para mim. Lê do engano. Um dia Deus abriu seus olhos. Um dia você enxergou a graça de Deus. Louvado seja Deus por isso. A pergunta é, de lá para cá, a sua visão espiritual alargou ou atrofiou? Você ampliou a sua visão do reino? Ampliou a sua visão da graça? Ampliou a sua visão do evangelho? Ou você estreitou o seu campo de visão? E aí? E você de casa? Como é que está a sua situação? Às vezes nós somos cristãos. Somos cristãos. Mas a nossa visão, ela meio que vai se estreitando e a gente só enxerga algumas partes do evangelho. Talvez, meu querido, minha querida, você precise de óculos novos. Pode ser a hora de trocar as lentes dos seus óculos. Sabe, humildemente se colocar, Senhor, eu preciso ampliar a minha visão espiritual. Senhor, abre os meus olhos. Abre os meus olhos. É muito ruim quando a gente não consegue enxergar direito, não é verdade? Nos atrapalha, nos incomoda. É muito ruim quando a gente não consegue ter uma visão mais ampla do cristianismo. A pergunta é, como é que você alarga a sua visão espiritual? Como é que você amplia a sua visão espiritual? Pela palavra, pelo evangelho revelado na palavra. Então a primeira etapa passa pela palavra, compartilhar a palavra, estudar a palavra, ouvir a palavra. E pela palavra chegar a Jesus. Então a gente poderia chamar a primeira etapa de informação. E a segunda etapa? Poderíamos chamar a segunda etapa de experiência. Informação, experiência.
texto diz que, após horas de caminhada, veja você, eles chegam à tal vila de Emaús. Jesus dá a entender que vai adiante, vai prosseguir viagem. Eles não sabiam ainda que era Jesus e insistem, poxa, Jesus, fica com a gente aqui, né? Quer dizer, não chamaram de Jesus, né? Fica aqui com a gente, meu amigo. Já é tarde. Os judeus valorizavam muito a hospitalidade. E aí acontece algo surpreendente, algo extraordinário. Diz o texto: quando eles estavam à mesa, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a eles. E aí, os olhos deles se abriram e eles reconheceram o Senhor. Os olhos deles se abrem quando eles estão à mesa com Jesus, partilhando uma refeição. Tomou o pão, deu graças, partiu, lhes deu. Já ouviu essas palavras, não é verdade? Elas lembram a gente de quê? Santa Ceia. Algumas semanas atrás nós meditamos lá em Lucas 22 sobre o significado da ceia. Depois você dá uma conferida aí no YouTube, lá no podcast, para você refrescar sua memória sobre o significado da ceia. Qual é o ponto aqui, queridos? Jesus, ele não celebrou uma santa ceia aqui. Era uma refeição. Uma refeição que faz alusão à ceia. Lucas, que está escrevendo o Evangelho, ele quer fazer você, leitor, lembrar-se da ceia. Então, estamos aqui na segunda etapa do processo de abertura da visão espiritual dos discípulos. Essa é a etapa da experiência. Que experiência, meu irmão? A experiência da comunhão, do estar junto, do estar reunido com outros discípulos ao redor de Jesus, porque o Espírito Santo atua na comunhão. O Espírito Santo atua quando a gente conversa, quando a gente ora juntos, quando a gente adora, quando a gente lê a palavra, a oferta, celebra a ceia, e fazemos isso juntos. O que esse texto está nos ensinando, queridos, é que quando a igreja se reúne para cultuar, Jesus está tão presente entre nós, quando esteve com aqueles 2 discípulos. Jesus está presente aqui e agora, tão real, tão vivo, quanto naquele dia. Há de modo, então, uma ação espiritual do Senhor em tudo que nós fazemos. Isso faz diferença e você precisa crer nisso. O Evangelho não é meramente informação. O Evangelho também é experiência. Não se trata apenas de você saber algumas verdades, mas sentir o seu coração como o deles, o seu coração queimar diante da presença de Jesus, diante da voz de Jesus. Note, queridos, quando é que os olhos deles se abriram? No partir do pão, no estar juntos, no comer junto. Se o Evangelho é a ação do Espírito Santo, querido, é uma ação do Espírito que acontece em mim. Então isso precisa ser sentido. Isso não está no nível das ideias, isso está no nível da realidade, do físico, do emocional, do experimental. Acontece no meu corpo, acontece na minha alma, acontece na minha mente, acontece em mim. O Evangelho envolve a experiência de encher-se do Espírito, encher-se da graça. Isso não é subjetivo, não é teórico, é real. Porque a presença de Jesus entre nós é real. A presença e a ação do Espírito Santo é real.
não é uma presença produzida pela igreja, pelos pastores. É algo que acontece quando a gente se reúne em nome de Jesus, em cumprimento à palavra dele. Portanto, querido, o evangelho tanto precisa ser entendido quanto sentido. Necessitamos de compreensão e experiência. Quando pensamos sobre oração, por exemplo, não se trata apenas de você falar ali algumas palavras certas. É a experiência real de você falar com Deus vivo e ser ouvido. Culto não é apenas a gente cantar algumas músicas e ouvir aqui uma aula sobre a Bíblia. Trata-se de louvar alguém que está recebendo esse louvor. E ouvir alguém que está falando conosco. É ser levado ao trono da graça de Deus, experimentar o Espírito Santo em nossa vida. É preciso, queridos, vencer as polarizações. Há segmentos do cristianismo que encaram o evangelho apenas como informação. Então, qual é o crente verdadeiro? O crente verdadeiro é aquele que sabe as doutrinas corretas. Por outro lado, haverá aqueles que valorizam demasiadamente a experiência e acham que se eu não sentir alguma coisa é porque Deus não está agindo. Exageros. O evangelho trata-se de informação e experiência, é palavra e ação do Espírito, é ensino e é comunhão, é conhecer a Escritura e ter um real relacionamento com Deus vivo. Duas coisas que andam juntas, que aconteceram com aqueles discípulos ministrados pelo próprio Jesus. Pela palavra e pela comunhão, os olhos deles se abriram. E aí, irmão? E a gente chega no nosso grande finale, né? O que tem que acontecer quando seus olhos se abrem? O que deve acontecer quando os meus olhos abrem? E é aí que eu queria que você prestasse atenção, com todo o seu coração. Em primeiro lugar, há 3 reações que a gente vai detectar. 3 reações. Número 1, eles mudaram a direção da sua caminhada. Até aquele momento eles iam para Emaús, baseados, lembra da informação que eles tinham. O conjunto de informações que eles tinham levavam eles para Emaús. Todavia, havia uma notícia mais importante. Eles tinham um conjunto de dados, porém estava incompleto. Algo maior tinha acontecido. Jesus estava vivo. E então, quando eles compreenderam, quando eles perceberam, os seus olhos abriram, a partir de então, o rumo deles mudou. Emaús ficou para trás. É hora de voltar para Jerusalém. Eu vou estar junto com os outros discípulos. Eu vou compartilhar o que eu vi, o que eu ouvi, o que eu entendi. Querido, você talvez seja como esses 2. Sabe, você se acha inteirado sobre todos os acontecimentos. Você acha que sabe tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu. Mas talvez sua ênfase esteja nas notícias erradas. O que está determinando o seu caminho, essa é a pergunta, querido. O que está determinando o seu caminho, o que está determinando a sua direção, são os acontecimentos da sexta?
Sim, você pode dizer, mas os eventos da morte de Jesus são reais? São reais. Aconteceram? Aconteceram. Mas há algo mais importante. Há algo que faz diferença. Há uma notícia mais atual. Há uma notícia mais nova. Há uma notícia mais relevante. Você está voltando para Emaús, porque a sexta-feira está determinando a direção da sua vida. Suas atitudes, suas decisões, suas ações, suas reações estão sendo determinadas pela frustração da sua esperança. O que está te levando para Emaús é a crueldade, é a violência, é a indiferença, é a incredulidade, é a hipocrisia, é tudo de ruim que envolve a cruz, que envolve a sexta-feira. São coisas que aconteceram na sua vida e são reais. Ninguém está dizendo que não são reais, aconteceram, te fizeram sofrer, te machucaram, doeu. A pergunta é, são elas que vão determinar a sua história? São elas que vão determinar o seu caminho? São elas que vão determinar a direção da sua vida? Os eventos da sexta te levam para Emaús. Algo novo aconteceu. Jesus ressuscitou, Ele está vivo, querido. É hora de abrir os olhos, alargar a visão e ser movido pela esperança, pela fé, pela alegria. É hora de voltar para Jerusalém, porque é em Jerusalém que Jesus mandou ficar. É em Jerusalém que os discípulos de Jesus estão reunidos. Querido, o mundo tem mais notícias, sim, o tempo todo. Sempre teve e sempre terá. A minha questão é, o que vai determinar o meu ânimo? O que vai determinar a minha disposição, a minha decisão? Os problemas da sociedade? As incertezas políticas, as confusões das redes sociais? Ou a fé, a esperança de que Jesus Cristo, o nosso Salvador, está vivo, Ele venceu a morte e Ele está reinando, o que está determinando o seu caminho? Vivemos a era da informação. Mais do que nunca sabemos muito sobre muitas coisas. Pra você ter ideia, estimativas dizem, por exemplo, que no campo da medicina, em aproximadamente 6 meses, todo o conhecimento que existe sobre medicina no mundo dobra. Tudo que existe, dobra. Para pegar uma área. Então, pensando na vida, a gente tenta ficar informado, né? Eu tento ficar informado, você também deve ficar informado. A gente passou a semana aí acompanhando as eleições americanas. Você vê que coisa incrível, né? Antigamente a gente não conseguia acompanhar as eleições do nosso país, a gente agora consegue acompanhar ao vivo, em tempo real, o que está acontecendo em outro país. Legal, é importante você estar informado. É importante a igreja estar atualizada. Mas, irmãos, eu pessoalmente vigio o meu coração para que a minha vida cristã e o meu ministério não sejam determinadas pelo noticiário. Aqueles 2 discípulos estavam bem informados, estavam atualizados, conheciam a conjuntura, mas as informações deles estavam levando eles para o lugar errado. Não são as manchetes que vão direcionar o seu lugar. Não é nenhum site de notícias que vai dizer exatamente onde você deve ficar. Porque o meu lugar não é Emaús, o meu lugar é Jerusalém. Não é porque Jerusalém é mais seguro,
Não é porque Jerusalém é mais interessante, porque há alguma circunstância positiva em Jerusalém. É porque lá é o lugar que Deus mandou eu ir. O que me faz ser cristão é a convicção de que Jesus, o meu Salvador, está vivo e reinando sobre todo o universo e sobre a minha vida. O meu ânimo, a minha disposição de servir a Deus vem do trono da graça. Não vem de Washington, Brasília, Londres, Tóquio, Rio de Janeiro. O que me faz ser pastor não são os eventos da sexta-feira, mas os eventos do domingo de manhã. Essa igreja existe porque não fomos para Emaús, fomos para Jerusalém. Cada domingo que a gente se reúne, cada ação que nós fazemos, nós estamos sendo determinados e reafirmando: o meu lugar e a minha direção é Jerusalém. Por isso, queridos, eu quero orar com você nessa manhã e queria que você, de fato, sinceramente colocasse a sua vida diante do Senhor. É tempo da gente abrir os olhos. Ah, irmãos, eu vejo com tristeza um tanto de cristãos que têm seus comportamentos, seus ânimos, sua disposição, seus compromissos, sua rotina, não determinados pelo domingo, mas determinados pela sexta-feira. É hora de alargar nossa visão. É hora de ver o que a gente não está vendo. É hora de reconhecer quem é o Senhor do meu coração. O que vai me dar alegria, o que vai me dar ânimo, o que vai me dar disposição, o que vai me dar vigor. Vem do trono da graça do Senhor. Vem do Espírito Santo que atua entre nós. E Ele é real. É a informação você tem. Está na palavra. Talvez lhe falte a experiência. Talvez lhe falte se colocar diante do Senhor. Talvez lhe falte: Senhor, eu quero que meu coração possa arder na Tua presença. E é esse ardor do Evangelho que vai me impulsionar no que eu vou fazer, para onde eu vou ir, e na hora de eu dizer não. Feche os seus olhos, ora ao Senhor. Diga para o Senhor: Senhor, em nome de Jesus, a Tua igreja está aqui reunida, Senhor, porque nós cremos naquele grandioso domingo de manhã, Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus, porque naquele domingo, Senhor, a salvação do Senhor entrou neste mundo, Senhor, de uma forma, Senhor, transformadora. A morte foi vencida, o mundo foi vencido, Jesus é Senhor. Ah, Pai amado, em nome de Jesus, abre os olhos do nosso coração, para enxergarmos a Tua graça, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, atua em nós. Alarga a nossa visão, Senhor, para vermos o que não estamos vendo. Amplia, Senhor, a nossa visão espiritual. Deus, estamos muitas vezes, ó Pai, sendo influenciados por situações que são reais, que de fato aconteceram na nossa história, que de fato aconteceram na nossa vida, que de fato aconteceram na nossa caminhada, que estão acontecendo ao nosso redor. São coisas tristes, coisas difíceis, coisas que nos machucam, coisas que nos confundem e nos fazem doer.
Mas, ó Deus, louvado seja o teu nome. Existe algo maior. Pai, que o nosso ânimo, que a nossa alegria, que a nossa disposição, que o nosso compromisso de servir ao Senhor sejam determinados, ó Deus, pela ressurreição de Jesus, pelo senhorio de Jesus em nossa vida, pela vida, Senhor, em abundância, a vida, Senhor, eterna, a vida que venceu a morte, a vida de comunhão com o Senhor. Pai, muitas vezes, ó Pai, estamos a passos, ó Deus, largos, voltando para Emaús. Alguns já estão em Emaús, ó Deus, baseados, ó Pai, no seu próprio entendimento, baseados, ó Pai, na sua própria avaliação da situação. Senhor, em nome de Jesus, dá discernimento, toca com o teu Espírito Santo, faz o nosso coração, Senhor, aquecer na tua presença, que possamos sentir, ó Deus, a presença de Jesus, ó Pai, agindo em nossas vidas, que possamos, ó Pai, sentir, ó Pai, a ação do Espírito Santo em nós. Muda a disposição da nossa alma, Senhor, que realmente nosso coração se aqueça, Senhor, e assim, Senhor, movidos pela alegria, movidos pela Tua presença, movidos, ó Pai, pela certeza da Tua ação entre nós e em nós, possamos ir para Jerusalém, e estar com os discípulos do Senhor, proclamando que Jesus está vivo, proclamando que esse mundo tem um rei, o nome dele é Jesus, nos juntando, Senhor, a esse grande movimento, que é o Evangelho, que é o Teu reino. Deus, em nome do Teu Filho Jesus, atua com poder, do poder do Teu Espírito em nós, nessa manhã, para a glória do Teu nome, em nome do Teu Filho Jesus, amém. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele
que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer Amém, amém. Palavra de Deus, Atos 1, verso 8, diz assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Jesus, ele pede para que os discípulos fiquem em Jerusalém. Em Jerusalém, o Senhor ia derramar o poder do Espírito Santo sobre a igreja. Jerusalém ia ser então a base missionária, através do qual o Evangelho ia se espalhar. A igreja, cada igreja, é uma pequena Jerusalém. É lugar onde o Espírito Santo atua. E nós cremos, entendemos e temos uma responsabilidade de que o que fazemos como igreja, é para a glória de Deus. É para honrar o Jesus Cristo, Senhor das nossas vidas. E 2, porque estamos em missão. Cada culto, cada transmissão, cada podcast, cada devocional, cada núcleo, cada ação da igreja, tudo o que fazemos é para louvar a Deus, é para alcançar vidas. Quando dizimamos, nos comprometemos com a manutenção, com o sustento do que a igreja faz, para que o nome de Jesus seja glorificado, para que vidas sejam alcançadas. E é isso, querido, que deve motivar o seu coração a ser fiel no seu dízimo, a ser generoso e alegre na contribuição das suas ofertas. Vamos ficar de pé, vamos orar nessa hora, pedir ao nosso irmão Rodrigo que nos conduza a Deus em oração e assim, pedindo ao Senhor que consagre o nosso coração, consagre a nossa vida e que a gente possa consagrar a Ele os nossos recursos. Senhor amado Deus, obrigado, Senhor, por essa manhã, Deus, na Tua casa. Pai, privilégio maravilhoso, Pai, sentir o Teu Espírito Santo, mais uma vez, falando ao nosso coração, Pai. Pai, nos tratando, nos curando, nos transformando, Pai, a cada dia, Pai, a Tua imagem, Deus. Pai, até que um dia estaremos contigo face a face, Deus. Até que um dia, Pai, nos abraçaremos, Pai. Oh, Pai, até que um dia, Pai, seremos um só povo. Pai, contigo, Pai. Pai, seja com esse momento agora, Deus, momento de dízimos e ofertas, Senhor Deus. Move o nosso coração, Pai. Dá-nos um entendimento, a revelação da importância, Pai. Pai, desses recursos, Pai. Mais do que moeda, mais do que papel. É a expansão do Teu reino, Pai. É o crescimento da Tua palavra. É o crescimento, Pai, da Tua igreja. Pai, abençoa, Pai, os líderes dessa casa. Abençoa o pastor,
os presbíteros, os diáconos, Senhor Deus. Pai, dê sabedoria, dê discernimento, Pai, para investir os teus recursos, Pai. Pai, onde esse dinheiro for aplicado, Pai, que possa ser multiplicado. Ó Pai, que possamos ver, Pai, os frutos, Pai, como temos visto. Pessoas se rendendo aos teus pés, Pai. Pessoas, Pai, sendo alcançadas pelo teu evangelho. Ó Pai, não há nada melhor, não há nada, Pai, mais precioso, Pai, do que uma alma se rendendo à tua palavra, se rendendo a ti, Deus. Ó Pai, que esse seja o desejo do nosso coração, todos os dias, Senhor Deus. Abençoe cada dizimista, abençoe, Pai, cada oferta aqui colocada, Deus. Em nome de Jesus assim oramos, Pai. Amém e amém, Senhor Deus. Então, irmãos, com um coração cheio, repleto, preenchido pela graça do Senhor, você dedica o seu dízimo, dedica a sua oferta, você pode usar os nossos meios bancários, fazer a transferência, utilizar o PicPay, tanto você que está acompanhando de casa, quanto os irmãos que estão aqui, como também quem está aqui, trazer ao gasofilácio a sua contribuição. Para a glória de Deus, louvemos o Senhor. Reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém, louvado seja o nome do Senhor, reina sobre nós, Senhor. Sente-se, por favor, você em casa também aí, vamos ter atenção nesse momento, a gente registra a nossa gratidão, né, aos nossos visitantes. Visitante primeira vez aqui na Igreja das Águas? Acho que não, né? Então, em casa aí, está acompanhando a gente, tem alguém de primeira vez? Deus abençoe a sua presença, Deus abençoe a sua participação no nosso culto. E se você não é de primeira, né, é de segunda, de terceira, enfim, se você ainda não é membro da Igreja Presbiteriana das Águas, fica o nosso carinho, né, a nossa alegria pela sua participação. Que Deus te abençoe
poderosamente, tanto aqueles que estão aqui, quanto aqueles que estão de casa. Leve o carinho, para nós é muito importante a sua participação, que o Senhor te edifique poderosamente nesse dia, nesse domingo. À noite, logo mais, 19h30, também temos culto presencial e online. Vamos juntos adorar o Senhor. Nossos avisos aí, queridos, nossas rotinas da semana. Primeiro, a nossa sequência de leitura bíblica, imagem que vai estar sendo transmitida nas redes sociais, um texto para cada dia da semana. Com base nas nossas leituras, nós temos as devocionais, são os áudios que vão via WhatsApp para o seu telefone, de segunda a sexta. Se você ainda não recebe, procura a gente, joga o seu número aí no chat, procura Pastor Felipe, me procura, que a gente adiciona você lá na transmissão para te abençoar, para te edificar a sua família, seus contatos. Independentemente de você ser membro da nossa igreja ou não, fala com a gente que a gente adiciona você lá para receber a nossa transmissão. São 3, 4, 5 minutos de reflexão com base nesses textos, todo de segunda a sexta. Aí nós temos os nossos encontros, né? Nós temos os núcleos regulares, são aqueles que acontecem segunda, terça, quarta e quinta, sempre no horário das 8 horas da noite. Então, se você é membro da igreja ou não é membro da igreja e ainda não participa, procura a gente aí, a maioria deles acontecendo online, tentando já pensar alguma coisa aí, né, numa volta do presencial, mas ainda online. Então, esteja procurando a gente, manda aí seu telefone, a gente transmite para você o link, e você participa com a gente dos nossos núcleos, que são o nosso tempo de comunhão, de oração, de conversa, de exercício missionário. Nossos núcleos especiais, então são aqueles núcleos específicos aí direcionados, né? Os núcleos regulares são aqueles que são abertos para todos, né? Independente da sua idade, homem, mulher, você pode participar com a gente. Os núcleos especiais não, tem uma regrinha, né? Então tem as crianças, tem o teen, tem os adolescentes, tem os jovens casais. Então, a gente tem que encontrar aí qual a sua classificação, né? Cada um se reúne um dia, no horário, né? Aí procura a gente que a gente encaminha você. Hoje, 5 horas, é as crianças. Então, as crianças aí têm prioridade. Todo domingo, 17 horas, online, a reunião da nossa criançada. Sabadão tem o encontro das mulheres. Olha aí, vamos lá, mulheres. Encontro das mulheres. Aí, tá vendo? É uma bênção. Então, mulherada aí que eu soube até que já acabou as vagas, né? O negócio já esgotou, está lotado, né? Vai ser um negócio assim, com precauções, né? Uma aglomeração com precauções, uma santa aglomeração precavida, né? Vamos botar assim, né? Então, a mulherada aí procura a nossa liderança aí do time de mulheres para se informar, você que vai pagar, que não vai pagar, né? Procura aí nosso time aí, já pagou, enfim, as informações que você precisa de transporte. Então, no próximo sábado, as nossas mulheres vão estar reunidas aí, retomando as nossas atividades. Queria chamar a sua atenção para 2 avisos importantes, tá? Número 1, dia 22 de novembro, tá? Então, é o 4º domingo deste mês, na parte da noite, nós estaremos cultuando, celebrando, né, os 3 anos de organização eclesiástica da nossa igreja. Então, ali no mês de novembro do ano de 2017, a nossa igreja se organizou eclesiasticamente, elegemos os nossos oficiais, e já vão aí 3 anos. Então, é um tempo da gente celebrar, né, o funcionamento da nossa igreja, os times da nossa igreja, os diversos irmãos e irmãs aí que se empenham em várias áreas. Então é tempo da gente louvar o Senhor e reafirmar. Isso para mim é muito importante, irmãos. Reafirmar o sentido da nossa existência. Né? Reafirmar o nosso DNA, reafirmar o porquê Deus nos colocou nesse lugar. Então, dia 22 é um momento muito importante para nós, enquanto igreja, celebrarmos ao Senhor e pedirmos ao Senhor a renovação do Senhor sobre as nossas vidas enquanto igreja. E no último domingo do mês, o dia 29, nós temos um momento também especial, que é o nosso culto de celebração do Dia de Ação de Graças.
Então, a gente, todo último domingo do mês, a gente tem o nosso culto de gratidão. Agora, no mês de novembro, a gente tem um diferencial, né, um up aí, que é a gente pegar a comemoração do Dia de Ação de Graças e a gente insere, então, no nosso último domingo. Então, é o tempo da gente celebrar as bênçãos do Senhor. Então, a gente olha para trás, a gente olha para esse ano, né? Quanta luta, quanta notícia difícil, quanta incerteza, quanta preocupação, mas a gente para perceber quantos milagres o Senhor fez, né? Então, assim, que coisa incrível, como Deus fez coisas grandiosas ao longo desse ano. É tempo da gente celebrar, irmãos, porque, como a gente disse na mensagem, o nosso coração, os nossos sentimentos não podem ser determinados pela conjuntura da sociedade. O nosso sentimento que move o nosso coração é determinado pela graça do Senhor, pelo que Deus fez na nossa vida, pelo que Ele faz, pela presença dEle constante. Então, faça um empenho aí, anote na sua agenda, dia 29 de novembro, convide, sabe, pega toda aquela lista de pessoas que ao longo do ano você orou, aquelas pessoas que te pediram oração, né? Convida para estar na igreja, compartilha, vamos estar juntos, adorando o nosso Deus nesse último domingo do mês de novembro, celebrando o nosso culto de ação de graças, pelo Dia de Ação de Graças. Então, irmão, vamos nos colocar de pé, vamos encerrando o nosso culto dessa noite, dessa manhã, né? Já nos pensando aí na expectativa do culto da noite, que Deus nos dê um dia abençoado, nas diversas ações da igreja. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus amado, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Pai, como é bom, Senhor, estar na Tua presença, Senhor. Naquele dia, Senhor, no caminho de Emaús, Pai, aqueles 2 discípulos, Deus, um olharam para o outro e disseram, não nos ardia o coração, enquanto Ele nos expunha as Escrituras. Pai, obrigado, Pai, porque nós podemos sentir a Tua presença. Obrigado porque Tu és real em nosso meio. Obrigado porque o Senhor tem sido real em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem sido real nesta igreja, Senhor. Deus amado, permita, Senhor, que cada vez mais, continuamente, o nosso coração possa arder, Deus, na alegria da comunhão com o Senhor. Deus, abençoe cada ação da igreja ao longo desse dia, o culto da noite, que cada pessoa que vai estar aqui, Senhor, servindo, cada pessoa que estará adorando o Senhor, cada um que acompanhará estas transmissões, que sejam, Senhor, impactados, Pai, pelo Teu Evangelho. Deus amado, vai à nossa frente, Senhor, em cada planejamento da Tua igreja, Senhor. Pai, nas devocionais, nos núcleos, Deus, nos encontros, nas atividades, que tudo que façamos, Pai, seja para a glória do Teu nome, e que vidas, Pai, sejam transformadas. Consagra, Senhor, os nossos recursos, provê sobre a Tua comunidade, Pai, para que possamos, Pai, usar com sabedoria e visão missionária. Em nome do Teu Filho Jesus nós oramos. Amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a unção, a capacitação, o poder e a unção do Espírito Santo estejam sobre nossas vidas, estejam sobre nossas famílias, estejam sobre esta igreja e sobre o povo de Deus espalhado pela face da terra, neste dia, a cada dia, todos os dias, na expectativa do grandioso dia da vinda de Jesus. Amém.